coisas extraordinárias. Como pode ser? Como são capazes de escrever uma história de bênçãos e vitórias nas maiores lutas ou dentro da fornalha ardente? Muito bem, graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por mais um programa A Paz no Seu Lar. Obrigado a você que me assiste todos final de semana. É com muita alegria, com muita bênção, que em nome do Senhor Jesus Cristo nós levamos até você este programa, que ele tem o objetivo de lhe abençoar sua casa, levar um evangelho do Senhor Jesus para você que sempre nos assiste, né? Eu sou o missionário Francisco de Oliveira. Quero, acima de tudo, ser grato, porque este mês é um mês de gratidão pelos nossos 45 anos de ministério, como você está vendo, né? 45 anos de fundação do Ministério da Igreja Deus é Espírito, que nós trabalhamos evangelizando o Brasil e o mundo com a palavra de Deus. Obrigado, em nome de Jesus. Fique conosco, vem aí a mensagem e depois a oração final para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo, por este nosso programa, A Paz no Seu Lar. Aleluia. Dizer que sou muito alegre de estar participando desta festa maravilhosa, onde o dono da igreja já está presente aqui, o Senhor Jesus. E dizer para vocês, irmãos, que quando eu conheci esta igreja, eu sabia que era uma igreja de fogo, uma igreja de oração, um povo de Deus que com certeza faria diferença. Eu conheço há muitos anos a igreja Deus é Espírito. Pastor Oliveira eu considero como um apóstolo Paulo, que trabalha incessantemente para a implantação de novos trabalhos, para fazer com que o reino de Deus seja conhecido na terra. Aleluia. E eu vim aqui para me alegrar com a igreja se alegra nesta noite. Aleluia. Então vamos glorificar o nome de Jesus. Eu também trabalhei durante muitos anos ali na Praça José de Alencar, cantando, adorando a Deus, com louvor e pregando a palavra de Deus, onde hoje temos pastores nos campos, que foram alcançados ali na praça. E eu glorifico a Deus, porque o Senhor tem honrado a nossa vida, o nosso ministério. Vamos lá, vamos adorar com esta banda maravilhosa, que os meninos aí também, que o Senhor possa abençoá-los ricamente. Vamos lá. Primeira. Eu vim aqui para adorar, e você? Então vamos adorar o Rei. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que eu devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho e ele é fiel. O que eu mereci era morrer, mas ele me prometeu
não entendo por que me amou. Ele viu, eu não sou o que eu devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho e ele é fiel. O que eu mereci era morrer, mas Jesus me ofereceu o céu e eu ganhei. Canta, eu só quero adorar, por isso eu estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei Porque me escolheu, mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho me deu. Aleluia, manda glória pra ele, adore. Eu só quero adorar. Só a igreja. Levanta as mãos. Aleluia. Eu jamais saberei porque me escolheu, mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho em mim me deu. Tudo que eu tenho em mim me deu. Tudo que eu tenho em mim me deu. Aleluia! Diga assim: o crescimento desta obra depende do meu trabalho, em nome de Jesus. Então vamos orar juntamente com o pastor Edilardo, esse amigo, esse companheiro, que, como diz a palavra de Deus, é mais do que um irmão, é um amigo que se tornou um irmão, e um irmão abençoado e abençoador. Então vamos orar por ele, que vai ministrar a poderosa palavra de Deus aos nossos corações. Meu Deus, obrigado, Senhor, por esse momento tão especial na vida da igreja Deus é Espírito. Quero te agradecer também pela vida do pastor Oliveira, pastor Edilza, do Abel, do Abimael, da Ruth, esta família, Senhor, que tem gasto o melhor da vida na tua obra, porque o melhor da vida, Senhor, é a nossa juventude, é a nossa mocidade. E o pastor Oliveira e a pastora Edilza gastaram a sua juventude nesta obra, meu Deus, juntamente com seus filhos. E hoje todo esse ministério, toda essa igreja se regozija e se alegra pelos 45 anos de fundação, Senhor. Deus, e aqui está o teu servo, que é fruto desta obra, Senhor. Aqui ele te conheceu, aqui ele te aceitou, aqui ele se firmou e cresceu, e hoje é ministro do Evangelho, servindo a esta obra. E agora, Senhor, vai ministrar a tua palavra aos nossos corações. Usa ele mais uma vez, que a tua bênção seja com ele, que o teu Espírito Santo seja com ele, que a palavra venha à sua mente, no abrir e fechar da sua boca, na unção do Espírito, em nome de Jesus. E aquele que crê e recebe, diga amém. Amém. Palmas que louvam o Senhor Jesus. Pastor Edilardo, parabéns também, Deus abençoe. Só gratidão a Deus por estarmos juntos aqui nessa noite. Ao nosso pastor presidente, cadê ele? Arrebataram? O nosso pastor presidente, sua esposa, pastor Edilza, pastor Antônio
pastor Teixeira, eu queria citar Laércio, pastor, os pastores que mais, assim, digamos assim, tem mais tempo, né? Tem mais tempo. Queria poder abraçar nessa noite o pastor Silmar, mas seu filho está aqui, eu acho que o Neto também. O Neto é o pastor regional de lá, pastor local, né? O Neto do pastor Silmar, pastor Jaime, os demais pastores todos. Mas eu queria dar um abraço aqui na frente, se ele estiver presente, no pastor Luizinho. Ele está aqui? Pastor Luiz Severiano está aqui. Eu queria dar um abraço nele aqui, porque esse homem tem história dentro do ministério. Está só o filho? Ele está aqui. Estão dizendo que ele está aqui. Eu quero dar um abraço nele aqui na frente. O nosso irmão presbítero Xavier está aqui também. Xavier está aqui também. Glória a Deus. Presbítero Xavier está aqui. Venha também, meu querido, por favor. Esses homens têm uma história tão forte. Eu me lembro quando a igreja tinha um escritóriozinho aqui, pastor, que eles chegavam com as extensões de fio dos cultos que eles faziam em Messejana. Está presente aqui, o presbítero Severino está aqui. Suba aqui, meu filho, dá para você subir? Aqui já tem história, meu irmão, não é brincadeira não. Tem história esses homens. E isso para mim marca muito, porque o pastor Antônio falando da minha história, pastor Teixeira também, pastora Sara, né? Essa turma toda que tem sido perseverante na obra de Deus. Glória a Jesus. Eu quero que se vai sair na televisão esse negócio aqui, pastor? Vai sair? Pois Luizinho vai sair na televisão. Pastor Luizinho, Luiz Severiano, pastor Antônio, tá certo? Um homem que é pioneiro, tem história dentro dessa obra. Presbítero Xavier, lá vem o outro, que tem 30 anos também. A sua esposa está em memória. E também tem uma pessoa que eu quero chamar aqui, porque se ele estivesse aqui também, nós ia abraçar ele. Mas como ele não está, a gente abraça a esposa, que é o nosso querido pastor Aderaldo. É a pastora Vera, sua esposa hoje, que está continuando a história depois que Jesus recolheu o seu esposo. Glória a Deus, que honra. Olha para cá, vocês são pioneiros. Pastor Luizinho, Pai do Senhor, querido, deixa eu dar um abraço aqui no Senhor. Isso, vamos ficar aqui. Glória a Deus. Quem quiser vir dar um abraço nos pioneiros, depois aproveite e dê logo. Glória a Deus, né? A gente tem que honrar as pessoas enquanto elas vivem. A gente tem que honrar as pessoas e reconhecer o que elas fazem enquanto estão vivas. Glória a Deus, vocês são história para a nossa vida. Glória a Deus. Parabéns, Luizinho. E está aqui o pai na fé, o pastor Teixeira. Olha, rapaz, eu não sabia que o pastor Teixeira tinha tantos anos assim não, peraí. Pai do Senhor, minha pastora, parabéns para a senhora. Toda honra e toda glória ao nosso Deus pelo trabalho, pela sua vida, pela vida de vocês. Pastor Teixeira, pai na fé do pastor Luizinho, rapaz, pelo amor de Deus. Queridos, olha, eu quero dizer uma coisa, vocês marcam a nossa vida. Vocês marcam a nossa vida. De vez em quando, sim, quando o filho do presbítero Xavier, de vez em quando ele posta uns vídeos dele, me dá uma saudade tão grande deles assim, mas como eles estão aqui hoje, a gente pode fazer essa homenagem. Então eu quero dizer uma coisa, toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Perseverem, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Deus abençoe, queridos. Muito obrigado pela sua presença, pela sua história dentro desse ministério. Deus é Espírito. Pastor Luizinho, nós amamos o Senhor, querido, e toda a sua família. Hoje está aí seu filho e sua família fazendo história também. Pastor Teixeira, o senhor que é o pai na fé desse homem, de Deus, glória a Jesus, está lá na cidade de Paracuru, meu irmão. Pastor Teixeira, entendeu? Nunca abriu. Aquele homem que lá na cidade de Quixelô, cadê o pessoal do Quixelô?
Cadê o pessoal do Quixelô? Levanta a mão. Foram embora? Cadê? Ó, pastor Teixeira trazia tijolo para lá, para aquela obra. Nós chegamos lá com o pastor Adolfo, cavando alicerce. E pastor Adolfo dizia o seguinte: se eu morrer aqui é para enterrar aqui. Eu digo, como é que pode? Um dia ele está em Sobral comigo, eu morava num apartamento, ele disse, pastor, ó, de lá eu tenho um voto. Eu digo, qual é o voto? Onde eu morrer é para enterrar. Aqui não dá, porque se eu cavar, você cai embaixo. É apartamento. E ele ficou, a gente subiu um monte e orar a Deus, e o pastor Adolfo ficava intercedendo, só dormia quando nós chegava do monte, pastor. Pois é, os netos do pastor Silmar também, que hoje cuida da obra, está ali ele, e o seu filho deu um abraço bem grande no seu pai. Seu pai tem história nesse país, tem história, tem vida e tem testemunho. E ele, pastor Odilar, com toda a diretoria, mandou um abraço bem forte para o senhor. Amém? Gratidão a todos vocês, queridos pastores, por tudo. Vamos à palavra de Deus nessa noite. Lucas capítulo, eu estava tão alegre quando eu cheguei aqui que eu vi esse telão, eu digo, estou em Horizonte. Não, sério, quando eu entrei ali, eu errei a igreja. Porque a gente chega no Horizonte, tem telão em todo canto, meu irmão. Não é brincadeira não. Né? Aí vem o nosso pastor Dinaldo e diz assim, o cabo quebrou. Rapaz, pelo amor de Deus, não pode não, meu irmão. Cadê? Aí não, o cabo não deu certo não. Então vai ser na forma tradicional, né, amados? Lucas, capítulo de número 4, a partir do verso de número 1. Eu quero falar, no meu entendimento, de uma das maiores batalhas, de uma das maiores guerras já acontecida no mundo. Nós sabemos que o mundo inteiro, ele vive em guerra. É a guerra comercial, é uma guerra na mente. A gente passa o dia todo em guerra, porque esse mundo é um mundo de guerra. Jesus mesmo disse que no mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo. Então, Lucas 4, a partir do verso 1, nós vamos falar aqui de dois Adão. O primeiro Adão, Gênesis 3, caiu, não suportou. Mas o segundo Adão não. O segundo Adão não. Nós temos motivo de estar de pé e ir até o fim. Porque alguém pagou um preço muito caro por nós. E Jesus, cheio do Espírito Santo, olha o texto, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. Disse-lhe o diabo, presta atenção que a tentação foi no último dia, ele estava terminando os 40 dias. Você que gosta de fazer propósito com Deus aí está se aproximando aí da reta final, diz, eu não sei se eu vou, eu não sei se eu fique, né? Está chegando a reta final, fica na posição. Aleluia! 40 dias, estava chegando a reta final, e foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles, teve fome. E disse-lhe o diabo, se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforma em pão. E Jesus respondeu dizendo, escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Do que viverá o homem? De toda a palavra de Deus. Aleluia. Bota o teu irmão aí, diga para ele, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra, aleluia, que sai da boca de Deus. E Jesus lhe respondeu dizendo, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo
E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e sua glória, porque a mim me foi dado, ou me foi entregue, eu não sei como é que está na sua tradução, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Levou-o também a Jerusalém, pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em pedra. Diabo pregando para Jesus no Salmo 91. Hein? Não adianta só andar com a Bíblia, né, queridos? Tem que meditar. Tem que meditar. Diga para o irmão que está perto de você: tem que meditar. Tem que meditar no que está escrito. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Pode sentar em nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, será que nós temos realmente noção do que é Satanás? Será que nós temos noção do que esse coisa ruim é capaz de fazer? Quanto tempo nós tiramos para preparar nossa vida para estar firme diante de Cristo, para estar firme diante de Deus, para estar firme diante da sociedade, para estar firme diante de um mundo tenebroso que jaz no maligno? Quantos de nós aqui já entendemos? A Bíblia diz, lá em Apocalipse 12, eu não vou ler porque senão vai tomar muito tempo, mas 12:4, que a terça parte dos anjos ele fez cair. A terça parte dos anjos ele fez cair. É só para que a gente entenda com quem nós estamos lutando. Porque às vezes nós como cristãos dizemos assim: o inimigo está debaixo do nosso pé. Você tem que entender uma coisa: nós estamos no mundo ainda. Não somos dele, mas estamos neste mundo. A terça parte dos anjos caíram. Você tem noção contra quem você está lutando e quem está lutando contra você? Nós temos uma geração nova aqui, uma geração que está se formando, que está crescendo cada dia. Não é que eu estou me achando velho, não. Não. Mas eu quero dizer uma coisa: tem gente muito mais nova, com mais força, com garra, que estão crescendo. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: você precisa conhecer o seu inimigo. Você tem que conhecer o seu inimigo, porque senão você não vai saber como lutar contra ele. E uma das coisas que a gente vê nesse texto, eu queria falar de 3 pontos. O primeiro é necessidade. O inimigo tenta Jesus no último dia do seu jejum, e a Bíblia é muito clara, e ele teve fome. Então o primeiro ponto é necessidade. Tome cuidado com suas necessidades. Do que você é capaz de fazer quando está necessitado? Como esse é o comportamento diante das necessidades que surgiram e que surgirão diante de você, como filho de Deus? Como você vai se comportar? Para isso é necessário você entender um pouco da sua fraqueza. O que é mais tentador para você? O que é aquilo que mais mexe com a tua vida, que seria capaz de imediatamente mudar a tua visão sobre o propósito de Deus na sua vida? Ok, muito obrigado a você que sempre nos assiste, mas não fique triste não, porque você pode ficar conosco 24 horas pela nossa rede de Rádio Moriá de Aracati,
Mandamos um abraço para o povo de Aracati, para o pessoal do interior também. E queremos dizer que este sábado nós vamos estar na cidade de Quixelô, inclusive a TVC entra lá em Quixelô, vem bem, viu? A paz do Senhor aproximamos do Quixelô. Nos aguarde aí hoje a partir das 18 horas na Igreja Evangélica Deus é Espírito, comemorando nossos 45 anos de fundação. E vocês estão de parabéns por esta bênção em nome de Jesus. Depois, no outro final de semana, vamos estar na cidade de Horizonte. Atenção, Horizonte, nos aguarde aí no dia 24, né? 31 e primeiro vamos estar em Maranguape, para a glória do Senhor e Salvador Jesus, né? Levando a palavra de Deus para todo o povo de Deus e sendo grato pelos nossos 45 anos de evangelismo pelo Brasil e pelo mundo. Ore por nós, a paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo sábado, se assim Deus o permitir. Amém.